Olá, diabetes e suas consequências, mas antes, diabetes e prevenção. Milhões com a doença no Brasil. Muitos desconhecem a luta por diagnóstico precoce e educação. Perder a visão é um dos maiores medos das pessoas com diabetes. As pessoas podem perder seus rins, as pessoas podem ter problemas nos pés, amputações. A gente tem mais de 52 mil pessoas que não estão vivos por conta de um frasco de insulina. A única forma da gente conseguir controlar a doença é a educação em todos os níveis e sentidos. O Senado realizou sessão especial para comemorar a campanha de conscientização do diabetes. A data simbólica, mas tudo mudou há um século atrás. No Brasil, o Dia Nacional do Diabetes é lembrado em 26 de junho. No planeta, a data é comemorada em 14 de novembro, aniversário do médico canadense e um dos descobridores da insulina, em 1921, um marco no tratamento do diabetes. 2 anos depois, a descoberta rendeu à equipe o Prêmio Nobel de Medicina. Foi exatamente no dia 14 de novembro que nasceu o Benton, que foi o médico canadense que descobriu e desenvolveu a insulina. Esse ano completa 101 anos da sua descoberta. A insulina, ela, junto com a penicilina, ela está entre os remédios que mais salva a vida. E ela, de fato, mudou a história do diabetes desde a sua descoberta. Esse ano nós estamos completando 100 anos da descoberta da insulina. Sabe quando foi descrito o primeiro caso de diabetes? 1.500 anos antes de Cristo. E só há 100 anos nós temos a insulina. Então é um motivo de celebração. Por isso que essa sessão tem o nome de sessão especial. O propósito dessa sessão, portanto, é contribuir com essa conscientização. Vamos olhar para a situação dos brasileiros, incluindo as crianças e os idosos. Vamos dedicar um olhar às pessoas mais vulneráveis, a fim de que nós, do Congresso Nacional, possamos fazer escolhas que, de fato, favoreçam programas de prevenção e de tratamento do diabetes. Por tudo isso, e pela importância de enfrentarmos efetivamente essa perigosa doença, se torna mais relevante a realização dessa sessão especial para tratar do diabetes. Afinal, a saúde dos brasileiros tem sempre que ser prioridade nos debates e principalmente nas ações aqui do nosso parlamento. Causas e consequências. O diabetes em números. O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. A insulina é o hormônio que regula a glicose, o açúcar no sangue, garantindo energia para o organismo. Sem insulina, temos o aumento da glicemia. Altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nervos, e pode levar à morte. Entre os sintomas estão excesso de urina, sede excessiva, fraqueza, dor contínua e constante, formigamento. No mundo, são 537 milhões de adultos diabéticos. No Brasil, 15,7 milhões. A estimativa para daqui a 2 décadas é que a doença alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros. Em 2011, 6,29% dos brasileiros tinham diabetes. Em 2022, a taxa atinge os inaceitáveis 9,14% dos nossos concidadãos. São cerca de 15 milhões de brasileiros adultos com essa doença, cuja incidência é um pouco maior entre as mulheres. Metade dos doentes não tem conhecimento de que são diabéticos, o que torna fundamentais as campanhas de conscientização. A gente tem mais de 52 mil pessoas que não estão vivos por conta de um frasco de insulina, por conta de uma tira de leitura de glicose. E a gente sabe que 1 em cada 3 pessoas não vão viver mais do que 55 anos. É muito jovem. Nós temos
588 mil pessoas com diabetes tipo 1 vivas em nosso país e temos mais de 250 mil vidas perdidas. Nós temos pessoas que não vão chegar à minha faixa etária. Então, isso tudo é muito triste, né? E é para mudar essa situação que a gente mobiliza as pessoas e que a gente dá um jeito, mas vamos reverter essa situação. Essa pessoa acorda pela manhã, ela tem que se alimentar, fazer teste de ponta de dedo, ela precisa pensar na quantidade de carboidrato, de comida que ela vai ter, a insulina que ela vai precisar aplicar ou o remédio que ela vai ter. Porque nós estamos falando de uma doença que cuida de 15, 16 milhões e que tem parte de pessoas com diabetes do tipo 2 que não usam insulina, mas que também tem uma rotina muito importante para pensar na sua doença todos os dias. Agora, o diabetes e a legislação. A lei é de 2006 e trata da distribuição gratuita de medicamentos. Os inscritos em programa de educação especial para diabéticos recebem de graça pelo SUS medicamentos e materiais necessários à monitoração da glicemia. Projeto de lei na Câmara dos Deputados classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Nos termos da legislação nacional, pacientes com diabetes têm direitos como acompanhamento multiprofissional, o fornecimento de medicamentos e insumos, a cirurgia metabólica quando necessária e assistência domiciliar e escolar. Entretanto, está muito claro para todos que existem significativas lacunas entre a previsão legal e os programas instituídos e o benefício final aos portadores de diabetes. Os medicamentos não chegam aos doentes com a regularidade necessária, a falta de remédio nas farmácias públicas ou inexistem medicamentos mais modernos à disposição dos brasileiros. Temos que ter fornecimento ininterrupto de todos esses medicamentos, não só insulina, todas as drogas orais, insulinas, tiras reagentes para a ponta de dedo. É uma tristeza você ver pessoas que usam insulina, mas que não têm as tiras. Isso é uma lei nacional, isso é um direito assegurado por lei, mas isso existe. E por que, quando a gente fala em diabetes, a palavra educação está intimamente ligada? Simples. Sem educação, sem conhecimento, sem controle da doença. Cada tira extra de glicose que eu faço a mais, eu ganho 1 hora a mais de vida saudável. Isso é muito importante, só que esses valores, esses dados, precisam ser passados para a população. E a população tem que aderir ao seu tratamento e ter o autocontrole glicêmico. Mas o autocontrole glicêmico, o monitoramento glicêmico e a educação em diabetes não são menos importantes. É uma estrada longa, é uma estrada que passa por capacitação de profissionais de saúde, mas não pode parar por aí, porque as pessoas que vão, de fato, levar a vida inteira com esse diagnóstico e que precisam tomar decisões no seu dia a dia, são as pessoas com diabetes. Então, a gente também tem que passar a educar essas pessoas que têm doença crônica e que precisam saber lidar com elas. Por isso, esse ano, o tema da campanha é Educação para Proteger o Amanhã, e a educação a gente entende que é o pilar do tratamento, a gente não consegue ter um bom controle sem educação, e essa educação ela vai desde orientação em relação aos riscos, à prevenção, ao diagnóstico, aos cuidados, ao manuseio dos remédios, das insulinas, das complicações. E é a única forma da gente conseguir controlar a doença, a educação em todos os níveis e sentidos. E veja só, a prática do esporte é uma das formas de prevenção e controle do diabetes. Mas muita gente não sabe disso. Olha o caso das escolas. A gente precisa trabalhar a prevenção através da educação, do esporte. A escola não está preparada para receber uma criança com diabetes. As crianças com diabetes são impedidas de praticar atividade física pelo medo de hipoglicemia. Os professores, a escola acabam, não todos, é óbvio que a gente tem escolas que conseguem trabalhar com isso, mas não sempre. E eu digo isso hoje do alto dos meus 47 anos com o diagnóstico de diabetes tipo 1.
joguei voleibol, como a excelentíssima senadora Leila, né? Isso não foi impedido, mas muitas crianças com diabetes não praticam esporte porque elas são desaconselhadas, porque suas doses de insulina não são ajustadas para que elas possam fazer isso de uma maneira saudável. Então, educar é necessário. Eu acho que é o primeiro passo, né? A gente tem um degrau gigante entre o público e o privado. Eu tenho aqui, de cima dos meus 38 anos de diabetes, Carlinha, 47 anos de diabetes, Levimar, 40 anos de diabetes. Todos nós sempre tivemos acesso ao tratamento que era indicado. E o meu é diferente da Carla, o da Carla é diferente do Levimar. A gente sempre teve acesso ao esporte. Eu sou ex-federada em vôlei, Carla é ex-federada em vôlei, Levimar campeão mundial sul-americano de judô, né? Eu parei o vôlei porque o meu médico contraindicou esporte competitivo. E a gente tem atletas olímpicos com diabetes. Bombas de insulina, sensores de glicose, telemedicina. O diabético e a tecnologia. Acompanhe. Essas tecnologias revolucionaram o tratamento do diabetes. Eu quero exemplificar algumas delas, como, por exemplo, as bombas de insulina, que estão cada vez mais modernas, cada vez mais automáticas, se misturam com aparelhos que medem a glicose continuamente, sem a necessidade da pessoa ter que lembrar que tem diabetes o dia inteiro. Isso está acontecendo neste momento. Nós temos também os sensores de glicose que podem ser utilizados com canetas, com seringas. Nós podemos ver dentro da parte da tecnologia canetas de aplicação de insulina que são inteligentes e que podem monitorar se o indivíduo está aplicando, se ele esqueceu de aplicar a insulina. E a equipe de saúde pode ajudar muito essas pessoas. Medicamentos inovadores também fazem parte das tecnologias, sejam eles orais ou injetáveis. Então, as tecnologias em diabetes, elas vêm ajudar muito a vida dessas pessoas. Nós tivemos a modificação do número de aplicações de pessoas, número de utilização de agulhas para aplicação de insulina. Eram até 8 vezes ao dia. Isso era o que estava escrito. Isso não é possível, isso é uma aplicação incômoda. Mudou. Nós contribuímos para essa mudança, né? Porque doía na minha pele também. Então, a gente tem que tentar entender, né, que existem situações que podem ser minimizadas e custos otimizados. Dentro do diabetes, um exemplo mais claro e que já foi discutido nessa casa recentemente pela SBD é a utilização de inteligência artificial aliada à telemedicina no exame de retina de pessoas. Então, nossa mesma pessoa, lá do Cariri, pode simplesmente fazer um exame de tirar uma fotografia da sua retina. Esse exame vai passar por telemedicina ou a inteligência artificial vai dar o laudo imediato para que ela cuide dos seus olhos. Acabamos de falar em tecnologia e toda vez que se toca nesse assunto, nos deparamos com dois Brasis, ou seja, a desigualdade no tratamento do diabético. Nós precisamos ter compras centralizadas. Não faz sentido termos compra de medicamentos e insumos para pessoas com diabetes por secretarias estaduais diferentes. Isso não economiza recursos. E isso mantém uma das coisas que mais me dói. A heterogeneidade no tratamento de pessoas com diabetes que nós temos no nosso país. Pessoas, excelentíssima senadora Leila, que nasceram na Paraíba, que é a minha terra, infelizmente, recebem insulinas de, eu não diria de pior qualidade, mas não recebem na mesma quantidade as de melhor qualidade e tem um controle glicêmico pior, tem uma qualidade de vida pior. Somos todos brasileiros, somos portadores ou somos pessoas com diabetes e que merecemos sim ter a mesma atenção, independente do local do país que nós moremos. Imagina essa pessoa que tem que escanear um sensor ou utilizar um produto tecnológico de bomba de insulina e ela tem que pensar nas trocas, ela tem que pensar em muitas coisas ao longo do dia. É estafante. Mas vamos pensar nessa mesma pessoa no interior do nosso sertão do Cariri, por exemplo, onde o acesso a essas tecnologias são praticamente inacessíveis.
Diferença de tratamento número 2, o público e o privado. Nós temos umas questões que são mais difíceis, como a participação das operadoras de saúde no investimento de saúde de pessoas com diabetes. Por que não? Porque o SUS tem que sozinho bancar o tratamento de tantos. Não é? Então vamos entender que a gente precisa de coparticipações nesse investimento de saúde de uma população que é grande. E você aí de casa, está me vendo bem? Essa pergunta foi feita durante a sessão especial do Senado. Entre as tantas consequências possíveis do diabetes, a cegueira. As complicações do diabetes também cortam, diminuem, reduzem completamente a qualidade de vida. As pessoas podem ficar cegas, as pessoas podem perder seus rins, as pessoas podem ter problemas nos pés, amputações. As pessoas morrem do coração com infarto, com derrame. As pessoas com diabetes têm muito mais chance de ter essas complicações quando não têm o seu controle. Então, quando a gente fala de acesso, de incorporação e de tecnologias, a gente está falando sobre qualidade dessas questões que são fundamentais. E eu queria perguntar se todos estão me vendo bem. Todos estão me vendo bem? A senhora está me vendo bem, senadora? Perder a visão é um dos maiores medos das pessoas com diabetes. E esse medo ele é justificado porque, infelizmente, o diabetes é hoje a maior causa de cegueira evitável em pessoas em idade produtiva. Nós temos dados brasileiros publicados agora na pandemia que jovens entre 13 e 19 anos de idade com diabetes tratados em centros de referência já têm complicações crônicas. 20% deles já tem alguma complicação e cerca de 8,5% já começou a ter a visão afetada. O desfecho disso é muito ruim. A gente tem pessoas cegas na segunda e terceira décadas de vida. E como seria bom se a burocracia não fosse um empecilho a mais para quem sofre com diabetes? Desburocratizar é preciso. Temos algumas pendências a serem resolvidas, como a aquisição dos análogos de insulina de ação prolongada, mas a boa notícia é que a Conitec manteve essa incorporação. Então, ótimo, essa insulina vai ser incorporada. Há uma discussão quanto ao custo que ela vai ser adquirida, mas ela vai ser. A incorporação foi mantida. A Conitec, como a doutora Carla falou, ela regula a implementação dessas novas tecnologias no SUS e ela necessita de um processo de desburocratização imediatamente, porque nós hoje temos quando a gente incorpora uma insulina, uma tecnologia, ela já está no mínimo 10 anos atrasada. A insulina análogo de ação lenta, que a doutora falou aqui, tem mais de 20 anos no mercado, ainda não foi incorporada. Mais de 20 anos. Então, isso para nós é uma questão fundamental. Vamos desburocratizar. O paciente diabético, ele não vai deixar de ser diabético. Nós temos que preencher vários papéis e eu prefiro ficar com o meu paciente do que ficar preenchendo papel a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, essa desburocratização, ela tem que ser imediata. O projeto que leva o exame da visão a jovens carentes, os mutirões. Na sociedade, a gente age a partir da infância e adolescência, com educação e prevenção. A gente tem um projeto muito bonito, que eu fui autora, que chama, eu tenho muito carinho para esse projeto, chama Oftalmologista Amigo do Jovem com Diabetes. Os oftalmologistas, hoje no Rio de Janeiro, mas a gente quer ir para o Brasil inteiro, eles atendem gratuitamente em suas clínicas privadas, acolhem essas crianças humildes, né, e realizam um rastreamento da retinopatia fazendo o exame da visão. Com isso, a gente já cria uma consciência nessa criança e na família que esse exame precisa ser repetido todo ano. Ninguém em sã consciência, sabendo que começou a ter uma lesão na retina, vai continuar sem prestar atenção no diabetes. Então, só o fato da pessoa ter a oportunidade de saber que ela tem uma lesão, ela muda a relação com a doença. A gente vê isso o tempo todo e essas pessoas não têm nem o direito desse exame. Uma outra ação que a SBD apoia são os mutirões.
A gente tem um atraso muito grande. Tem pessoas com 10 anos de diabetes que nunca fizeram um exame de vista, que vão fazer o primeiro, quando teve um sintoma, a retinopatia não dá sintoma. Quando dá, é porque já está muito avançada e você precisa ter um tratamento complexo, caro e de difícil acesso. Então, a gente precisa tirar esse atraso. A gente precisa de mutirões. Remédios, alimentação, esporte, educação e uma vida saudável. A gente ainda tem muito o que fazer e é por isso que nós estamos aqui, né? O nosso objetivo é levar o acesso à educação para todas as pessoas e que isso a gente acredita que vai mudar todos esses números que já foram expostos recentemente. Então, eu quero agradecer a oportunidade e colocar à disposição a SBD para o Senado, os nossos governantes, como uma ferramenta de apoio, né, uma organização médica de apoio que possa, junto com todos vocês, ajudar nesse propósito que é educar as pessoas em relação ao diabetes. Eu que agradeço a oportunidade mesmo, de estar aqui com vocês, que essa casa eu aprendo todos os dias, seja com os senadores mais velhos, seja nesses momentos em audiências que a gente tem a sociedade civil, vários outros setores dentro dessa casa, e que a gente vai cada vez mais se aprofundando em temas que a gente entende o porquê de estarmos aqui. Quando a gente fala em controlar a glicose, a gente não está dizendo apenas em ter números, metas. Assim, a gente precisa ter qualidade de vida, não só longevidade, mas com alta qualidade. É muito importante a gente lembrar que o tratamento de diabetes é igual essa cadeira que a gente senta, são 4 pés: medicação, a alimentação, atividade física, e o 4º pé é justamente a educação. Então, nós precisamos de educar os profissionais de saúde, os nossos pacientes, para a gente fazer um futuro melhor. Mas não vamos ficar falando de futuro, nós precisamos disso já. E é isso que a SBD dá as mãos, né, ao Senado, ao Congresso, para a gente imaginar que a gente pode fazer associações mais fortes. E quero dizer a vocês, essa casa estará aberta sim para a Sociedade Brasileira de Diabetes, para fazermos uma parceria para o nosso país. Né? Nós temos essa missão e a faremos. E juntos vamos melhorar sim a vida de muitos brasileiros, tá? Começando com a educação, desburocratizando e fazendo essa parceria incrível com o nosso governo federal, tá? E com as entidades, todas aquelas que abraçam, né, os nossos portadores de diabetes, enfim. Estamos aqui juntos nessa luta, tá? Investir em educação, investir em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do diabetes tem garantido um retorno financeiro e social, sabe? É um investimento. E é isso que os nossos gestores, os nossos legisladores precisam entender. Você vai gastar um pouquinho mais agora, né? Mas não dá para a gente continuar vendo jovens de 20 anos cegos fazendo diálise, enquanto a gente sabe que isso não é necessário. Educação, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado. Eu sei, você sabe. Mãos à obra. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.